Olá! Hoje a gente vai mergulhar num evento que, sinceramente, parou o mundo. A captura de um presidente em exercício por uma potência estrangeira, uma operação militar que não só abalou um continente, mas reescreveu as regras do jogo geopolítico. E tudo começa aqui, madrugada de 3 de janeiro de 2026. A notícia cai como uma bomba. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi capturado. E não foi por qualquer um. Foi numa operação militar surpresa dos Estados Unidos em plena Caracas. E a confirmação não podia ser mais direta. Veio do próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sua rede social. Pouquíssimas palavras, mas que foram um estopim para uma crise internacional gigantesca. Para entender como se chegou a esse ponto, a gente precisa olhar os detalhes da operação. Essa ação toda ganhou um nome, Operação Resolução Absoluta. Um nome que já diz muito, né? Foi uma demonstração de força, rápida e calculada, com um único objetivo: pegar o chefe de Estado venezuelano. E olha só, os detalhes da operação são impressionantes. A coisa toda durou pouco mais de 2 horas. Uma força-tarefa de elite, misturando ataques aéreos com uma invasão por terra, agiu de forma precisa para neutralizar as defesas e capturar a presidente e a primeira-dama. Foi uma operação que se diz cirúrgica, mas que teve um custo humano bem alto. O número que se fala é de 80 baixas do lado venezuelano, entre militares e civis. O número que mostra o rastro de violência que essa operação deixou para trás. Mas tá, para entender essa intervenção, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver o cenário que levou a tudo isso. A Venezuela vivia uma situação assim no limite. Poucos meses antes da operação, este relatório da agência sueca SIDA já pintava um quadro bem sombrio. Ele detalhava uma crise humanitária muito profunda. E são esses números que, para alguns, justificariam uma atitude drástica. O relatório estimava que quase 8 milhões de pessoas precisavam de ajuda humanitária. Para ter uma ideia, isso é cerca de 1/4 da população inteira do país. Um número que, sinceramente, é alarmante. E o que este gráfico mostra é impressionante. De um lado, o dinheiro que era necessário para a ajuda humanitária. Do outro, o que de fato foi conseguido. Só 13%. Ou seja, era uma crise gigantesca, subfinanciada, com milhões de vidas em risco. Só que a história não é tão simples assim. Ao mesmo tempo que esses relatórios apontavam para uma crise gravíssima, um outro relatório, da ONU, elogiava a Venezuela por avanços expressivos na área alimentar. Essa contradição é chave porque mostra que existia uma verdadeira guerra de narrativas sobre o que de fato estava acontecendo no país. E isso torna qualquer justificativa para a intervenção ainda mais polêmica. A justificativa oficial de Washington para a operação, no fim das contas, não foi a crise humanitária, mas sim acusações de narcoterrorismo. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos anunciou um indiciamento formal contra Maduro, tratando a captura como se fosse uma grande ação policial internacional. Com Maduro capturado, o tabuleiro geopolítico virou de ponta cabeça. As reações foram imediatas e dividiram o mundo inteiro. Sem o Maduro, a primeira pergunta que todo mundo fez foi: e agora? Quem manda em Caracas? A Constituição venezuelana tinha uma resposta bem clara para isso. Na ausência do presidente, a vice, Delcy Rodrigues, assumiria o cargo interinamente, um jeito de garantir a continuidade do governo. E é aqui que o conflito fica escancarado. De um lado, a sucessão prevista na Constituição da Venezuela. Do outro, a declaração do Trump dizendo, basicamente, que os Estados Unidos iam administrar o país diretamente. Eram duas visões de poder que iam bater de frente. A comunidade internacional se dividiu na hora. A Argentina comemorou. Já vizinhos como o Brasil e a Colômbia condenaram a violação da soberania. As potências globais, China e Rússia, foram ainda mais duras nas críticas. E a Europa adotou uma postura mais cautelosa, pedindo calma. A fala do embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzia, resumiu o sentimento de muita gente. Ele acusou Washington de praticar neocolonialismo e imperialismo, trazendo uma retórica que parecia da Guerra Fria para um conflito do século XXI. No meio desse caos todo, a principal figura da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, que estava no exílio, viu ali uma oportunidade. Ela pediu eleições livres, tentando se posicionar como a solução democrática para aquele vácuo de poder. Mas por trás de toda essa política, crise e diplomacia, tem um fator crucial que sempre paira sobre essa situação. Um recurso que move mercados e define poder no mundo todo: o petróleo. A gente não pode esquecer deste fato. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo, mais do que a Arábia Saudita. Esse é o grande prêmio geopolítico que estava em disputa. E o Trump nem fez questão de esconder o interesse econômico. Em várias declarações, ele deixou bem claro que as empresas americanas teriam um papel central na indústria de petróleo da Venezuela.
E isso, claro, alimentou o debate sobre quais eram os reais motivos da operação. E aqui a gente vê uma consequência meio inesperada. A perspectiva de muito petróleo venezuelano entrando no mercado global fez o dólar americano cair. A lógica era que mais petróleo significaria combustível mais barato e menos inflação nos Estados Unidos, um efeito que surpreendeu muitos analistas. O que nos leva à nossa questão final. A captura do Maduro marcou o começo de uma nova era para a Venezuela, um caminho para a estabilidade, ou foi simplesmente a aplicação de uma versão moderna da doutrina Monroe, aquela antiga política americana de domínio nas Américas? Uma questão que, por enquanto, continua em aberto.